Olá, alunos. Aqui é o professor Ricardo de matemática. Esta é uma aula para os alunos do nono A e nono B. Tudo bem? Vocês tiveram aula na central de mídias, né, de monômios. E tiveram aula também de polinômios. E também tiveram aula de operações com monômios e polinômios, né? Tudo bem? Então, o que vai acontecer? O professor vai reforçar essas aulas, porque no terceiro bimestre já vai ter a equação do segundo grau para fazer, né? E vocês precisam ter esses conhecimentos consolidados. Precisa saber potência para entender, né, algumas contas, né? Precisa saber das propriedades, né? Quando a gente termina de explicar monômios, polinômios, ainda tem os produtos notáveis. Os produtos notáveis pode até ser deixado de fora, mas os monômios e polinômios não, porque senão fica muito difícil de entender a matéria. Tudo bem? Então vamos lá então, pessoal. Vamos seguir então com a matéria. Isso aqui na verdade é uma revisão, tá? Porque senão fica muito difícil, por exemplo, fazer os exercícios da apostila Aprender Sempre, né? Vamos por aqui assim, né? Porque vai ter os exercícios da apostila Aprender Sempre, volume 3, né? Ó, aprender sempre, né? O volume 3. Como é que a gente vai fazer os exercícios da apostila do volume 3 se esses conhecimentos não estiverem consolidados? Aí fica realmente muito difícil, né? Não é verdade? Porque a gente precisa saber a equação do primeiro grau. A gente precisa saber fazer isso com uma certa tranquilidade, né? A gente precisa saber fazer algumas continhas de sistema, né? Que o professor já explicou, sistemas de equação. Tanto eu expliquei, né, naquelas aulas lá do GeoGebra, a gente teve aula de GeoGebra. Tivemos 2 aulas ali muito boas de GeoGebra, né? Então tivemos a equação do primeiro grau, tivemos o sistema de equação, as potências e raízes. O professor revisou inúmeras vezes, né? Potências e raízes. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas aulas. A gente revisou bastante isso, né? E vamos seguir em frente, pessoal. Precisamos seguir em frente. Tudo bem? Vamos lá? Então, acho que aqui fica melhor. Então, vamos lá. A gente vai para o cálculo algébrico. Ó, primeira coisa, né? Espero que esteja... Tá, joia? Acho que ficou bom. Então, a gente tem o cálculo algébrico, né? Que envolve monômios e polinômios, né? A equação do segundo grau, ela é um trinômio, né?
Mas vamos seguir em frente que o professor vai explicando aos poucos isso. Né? A equação x elevado a n mais y elevado a n igual a z elevado a n não tem solução para n inteiro maior que 2. Andrew Wiles, após apresentar a prova do teorema de Fermat. Isso aí, se vocês pegarem no YouTube, aí tem bastante vídeo aí contando essa historinha, né? Então vamos lá. Aqui é apenas uma introdução para poder realmente seguir aí com expressões algébricas, fórmulas e equações, tá? Você já imaginou que pudesse existir um problema matemático? Então tá. Vamos aqui que essa é a parte mais legal. Você já imaginou que pudesse existir um problema matemático que demorou mais de 3 séculos para ser resolvido? Pois esse problema existe e foi criado por um matemático amador chamado Pierre de Fermat, 1601-1665, por volta de 1637. Fermat não apresentou sua resolução. Ao invés disso, deixou um recado na margem de um livro, dizendo que este era muito estreita para contê-la. Estudado por diversos matemáticos ao longo dos anos, o problema parecia não ter solução. No entanto, esse fato não intimidou o matemático Andrew Wiles, que desde os 10 anos, quando o viu pela primeira vez, sonhou em resolvê-lo. Em 1993, esse professor da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, surpreendeu a todos ao anunciar que tinha resolvido o problema. Porém, uma falha em sua resolução fez com que Wiles voltasse à pesquisa por mais 14 meses e finalmente, em 1995, ganhasse o prêmio Wilkesfield, destinado ao primeiro que resolvesse o problema de Fermat. Aqui tem duas perguntas, né? Legais aqui para vocês pensarem. A resposta é pessoal, tá? Você gosta de resolver problemas de matemática? Claro que a gente não tem como fazer em dupla porque a gente está numa pandemia, né? Quantos anos o problema de Fermat demorou para ser resolvido? Se a gente pegar, né? Na verdade, essa data de 358 anos, na verdade é mais, tá, gente? Se a gente pegar aí o 2021, né? E aí pegar essa data aí, né? Vocês vão ver que dá muito mais de 358 anos. Ou seja, aí quase 4 séculos aí para resolver esse problema. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, a gente comentou um pouquinho sobre o cálculo algébrico, tá? O assunto foi esse aqui, ó. Cálculo algébrico, tá joia? Tranquilo? Então vamos lá. Então agora o professor vai estar falando das expressões algébricas, fórmulas e equações. Em algumas situações, é necessário utilizar letras para representar números. Na matemática, a parte que estuda a representação de letras no lugar de números é chamada álgebra. Esse nome surgiu da expressão aljabar, do livro Aljabar. É um nome meio, como fala, meio islã, né? Então aí fica difícil até mesmo para o professor pronunciar. Publicado pelo matemático árabe Al-Khuzaurin. Depois aí, a expressão aqui o professor não sabe dizer ao certo. É Al-Khwarizmi por volta do ano de 830. As letras podem aparecer em expressões, fórmulas e equações. Veja alguns exemplos nos quais podemos usar letras no lugar de números. Pessoal, é preciso que vocês anotem tudo que é importante, tá? Deem um pause, né, no celular ou no computador e anotem.
tá? Não confiem na memória de vocês. Vocês vão precisar depois voltar esse assunto para entender melhor. Então vamos lá com o primeiro exemplo, ó. João tem certa quantia em reais, Fernando tem R$ 7 a mais que João e Amanda tem o dobro da quantia de Fernando. Para representar a quantia de cada um deles, vamos escrever as expressões algébricas. Para isso, chamamos a quantia que João possui de x. Eu não sei se eu consigo aumentar. Consigo. Dá para aumentar um pouquinho, né? Então tá. Eu acho que fica melhor para entender o exercício. Nem que eu volte um pouquinho. Vamos ver. Então vamos lá. João, né? Espero que tenha melhorado. João tem certa quantia em reais. Fernando tem R$ 7 a mais que João. E Amanda tem o dobro da quantia de Fernando. Para representar a quantia que cada um deles possui, vamos escrever as expressões algébricas. Para isso, chamamos a quantia que João possui de x. João x, Fernando x mais 7, Amanda 2, né? Coloca entre parênteses x mais 7. Isso tudo para representar o dobro da quantia de Fernando. No exemplo acima, a letra x pode assumir valores como 10, 15, entre outros. Tudo bem? Pelo jeito é 880, né? Pelo jeito que eu tô vendo é isso. Mas tudo bem, vamos lá, ó. Sabia que as letras que aparecem nas expressões algébricas são chamadas de variáveis. Variáveis. As letras que aparecem nas expressões algébricas são chamadas de variáveis, pois podem assumir diversos valores. Tudo bem, ó? Pois podem assumir diversos valores. Exemplo 2. Vamos lá. Ó, para representarmos o perímetro e a área do quadrado ao lado, podemos escrever as seguintes fórmulas. O perímetro é a soma dos lados. Então temos x, né? Ó, x mais x mais x. Ó, 1, 2, 3, 4, 4x, ó. Esse desenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Perímetro é a soma dos lados. Então, vai dar 4x. E a área é lado vezes lado, ó. Por isso que é x vezes x ao quadrado. É por isso que é importante que vocês lembrem da aula de potências, né? Porque aqui, ó, tem um invisível, né, no expoente, ó. No expoente do x e no outro expoente do x. Então, o que acontece aqui, né? A gente conserva a base e somos os expoentes. Foi o que é feito aqui, ó. X vezes x tem um escondido aqui, ó. E aqui tem outro 1 escondido. Então fica 1 mais 1, 2. Por isso x ao quadrado. Por isso que é tão importante aquelas aulas de potência, conhecer todas as propriedades. Elas serão fundamentais para entender a equação do segundo grau, que vai ser explicada no terceiro bimestre na Central de Mídias, né? E para isso, para que vocês entendam a equação em toda a sua extensão, né? Vocês precisam ter esse conhecimento. Sem esse conhecimento, vocês não vão entender a equação do segundo grau como deveria ser entendida. Tá ok? Então vamos lá, ó. Saiba que
As fórmulas são sentenças matemáticas que mostram de maneira resumida os cálculos. Tudo bem, ó? Então, as fórmulas são sentenças matemáticas que mostram de maneira resumida os cálculos que devem ser realizados para chegarmos a um determinado resultado. As letras que aparecem na fórmula são variáveis que podem assumir diversos valores. São variáveis que podem assumir diversos valores. Tudo bem? Vamos lá então. Agora o professor vai estar falando sobre os monômios, né? Que é o título que a gente tinha entrado aqui, ó, né? Tinha falado disso aqui, ó, né? Monômios e polinômios, né? Operações com monômios e polinômios. Vamos falar disso agora. Muitos alunos, né, no chat da Central de Mídias, estavam perguntando para o professor, professor, o que é monômio? O que é polinômio? Né? Muitos estavam perguntando isso, né? Mas perguntaram porque não prestaram atenção na aula da professora lá da Central de Mídias. Provavelmente, se tivesse prestado atenção na aula da professora, não estariam fazendo essa pergunta. Mono é um, né? É uma mono, um. Polinômios são vários, polivários, né? Poli são vários. Trinômio é 3. Professor, como assim trinômio é 3? Então, trinômio seria isso aqui, ó. É a equação do segundo grau que vocês vão ver no terceiro bimestre, ó. No terceiro bimestre, vocês vão ver um trinômio do segundo grau, ó, que é x ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Inclusive, a gente vai ver até alguns gráficos, né? Isso no terceiro bimestre, né? Mas se vocês não entenderem essa parte aqui, o professor não tem como avançar o conteúdo. Tudo bem? É necessário que vocês façam os exercícios da apostila Aprender Sempre, todos eles, tá? Alguns alunos questionaram o professor, por que a gente não está fazendo o currículo em ação? Porque o seguinte, o currículo em ação não dá a base que vocês precisam. Infelizmente, a base está nas apostilas. Mas a apostila oferece toda a base? Também não. Mas o que está melhor para vocês é a apostila Aprender Sempre. O volume 2 tem que ser feito todo, né? Então, a central de mídias, né? A professora chegou até a página 86. Tudo bem? Ou seja, vocês podem fazer até a página 86, porque tem aula na central de mídias que a professora resolveu vários exercícios. Tudo bem? Então, vamos seguir em frente então, pessoal? Então, vamos lá com os monômios? Então, vamos lá. Então, a gente vai com os monômios. Então, vamos ali, ó. O professor de matemática do 8º ano pediu aos alunos que escrevesse uma expressão algébrica para cada um dos problemas a seguir. Tudo bem? Então, veja só. Quando eu dava aula, eu apresentava um programa e depois pedia para escrever em formato algébrico. É claro que não é possível fazer isso, né, nos dias de pandemia como hoje. Mas vamos imaginar como é que seria feito isso, né? Os monômios, né? O professor de matemática do 8º ano pediu aos alunos que escrevessem uma expressão algébrica para cada um dos problemas a seguir. Um pastel é vendido a R$ 2,30 em uma lanchonete. Qual é o preço de X pastéis nesta lanchonete? Né? Então,
Aí vem a segunda pergunta. O lado maior do retângulo mede o dobro do lado menor. Qual é a área desse retângulo? O carro de Fabiano percorre N quilômetros, em média, com 1 litro de álcool. Qual é o percurso médio deste carro ao consumir 42 litros de álcool? Então aqui está a resposta, ó. A do pastel, que é a que a gente fez, essa primeira aqui, ó, né? Ó, um pastel é vendido a R$ 2,30 em uma lanchonete. Qual é o preço de X pastéis nessa lanchonete? Tá aqui a resposta, ó, 2,3x. Ó, o lado maior do retângulo mede o dobro do lado menor. Qual é a área desse retângulo? Ó, 3 vezes 6, 18 ao quadrado. Não pode esquecer das regras de potência, né? A vezes A ao quadrado, tá? E o terceiro aqui, ó, o carro de Fabiano percorre N quilômetros em média com 1 litro de álcool. Qual é o percurso médio deste carro ao consumir 42 litros de álcool? Tá aqui, ó. Se ele colocou N, vai ser N, né? 42N, 42 litros, 42N. Então, as expressões dão seu nome de monômio. Então, essas expressões que vocês viram, todas elas são monômios, porque é um só, gente. Mono, um, tá? Mono, um. Guardem isso, tá? Mono, um. Então, vamos lá, ó. Saiba que, quer dizer, o professor está respondendo a pergunta de vocês, alunos, que é a mesma pergunta que a professora respondeu na aula, gente. Ela respondeu essa pergunta. Então, vocês precisam prestar um pouquinho mais de atenção na aula da professora lá da Central de Mídias. O professor está fazendo uma revisão, né, dessa aula e reforçando. Mas vocês podem entrar na Central de Mídias lá e escrever monômio, né? Essa aula é tanto de 8º como 9º ano. E vocês vão achar lá a explicação direitinho, tá bom? Então vamos lá. Saiba que monômio é toda expressão algébrica formada por um único termo, mono um, único termo. Esse termo pode ser constituído por um número apenas, ou pelo produto de um número, por uma variável ou mais variáveis, que apresentam somente expoentes naturais. Observe alguns exemplos. Ó, 4x, menos 8x ao quadrado, menos bx, menos 12y ao quadrado vezes y, ou 12x elevado a 2 vezes y, a mesma coisa, 17, 10xy ao cubo, 4m ao quadrado, 21a vezes b vezes c. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui, tá. Acho que eu consegui. Então vamos lá, ó. Então é isso aqui, ó. 4x ao quadrado, 4x menos 8x ao quadrado, menos b6, 12x ao quadrado vezes y, 17, 10x vezes y ao cubo, 4m ao quadrado, 21a vezes b vezes c. Então é isso. Em geral, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Vamos ver. Ó, em geral, um monômio é formado por um número chamado coeficiente e por uma ou mais variáveis chamada de parte literal, ou seja, tem coeficiente e parte literal, tudo bem? Tem um coeficiente e uma parte literal, tudo bem? Acredito que não precise do professor estar escrevendo isso, ó. O 7, que é um número, vai ser sempre um coeficiente, e o x, a letra, vai ser sempre e eternamente a parte literal, tudo bem? Ó, que outro exemplo aqui, ó. Aqui dá até para aumentar, ó. Olha aqui o exemplo, ó. Menos 7 coeficiente, a letra sempre será um coeficiente, sempre. A letra um coeficiente e a letra a parte literal. Isso é muito importante saber, principalmente na hora de estar resolvendo equações do segundo grau para achar as duas raízes. Tudo bem? Então, a letra é sempre a parte literal.
Então vamos seguir em frente então, tranquilo até aqui? Então vamos lá, agora vamos falar das operações com monômios. Adição e subtração de monômios. Essa parte é legal, hein? Então tá. As imagens a seguir representam 3 paralelepípedos. Ó, a gente tem um paralelepípedo aqui, a gente tem outro paralelepípedo lá, né? Estão vendo aqui, ó? Então tá, jóia. Tem as suas dimensões aqui, ó, um 4 e um B. Esse aqui tem um 3 e um A. Esse aqui um B, um A e um 7, né? De acordo com... Vocês podem... O ideal, pessoal, é que vocês desenhem isso no caderno, tá? Não precisa colocar cor, mas que desenhe e coloque os respectivos valores, ó. O 4 e o B aqui, ó. Porque a gente já tá falando de operações com monômios, ó. Aqui, ó, o 3 e o A. Vocês coloquem o desenho, gente. É muito importante o desenho aqui, ó. O B e o A e a altura. E escrevam o título. Ó, operações com monômios, adição e subtração de monômios. Isso precisa estar no caderno de vocês, isso aqui é importante. Não tem como eliminar isso, tudo bem? Então vamos lá, ó. De acordo com as medidas indicadas, qual é o volume dos 3 paralelepípedos juntos? Então, essa parte aqui vocês têm que relembrar que vocês aprenderam, né? Ele está perguntando o volume. Então vamos imaginar aqui, ó, o volume é o produto das 3 dimensões, tá, pessoal? Comprimento, largura e altura ou profundidade. Então eu tenho comprimento 4, a largura B e a altura A ou profundidade. Qual vai ser o resultado? Se o volume é o produto das 3 dimensões, o resultado só pode ser 4 vezes A vezes B, ó. Ó, vai ser isso aqui, ó. 4 vezes A vezes B, que é desse daqui, ó, desse paralelepípedo, ó, tem 3 dimensões, ó, comprimento, largura e altura. 4 vezes A vezes B, é o produto das 3 dimensões. Vamos para o outro, ó. Aqui a gente tem esse paralelepípedo, ele está perguntando qual é o volume, ó, comprimento, largura e altura. Então, o B é a altura ou profundidade, que é B. Comprimento é 3 e A. Então a gente multiplica, fica 3 vezes A vezes B, ó, que está aqui, ó. Ó, vamos ver se eu consigo deixar ali. Ó, 3 vezes A vezes B. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, seguir em frente. Vamos diminuir um pouquinho aqui, né, para poder enxergar aqui o outro paralelepípedo. Ó, então a mesma coisa aqui, ó. A altura é 7, altura ou profundidade, comprimento e largura, comprimento B e largura A. Mesma coisa, ó. É importante que vocês façam os desenhos, tá bom? Senão não vai entender nem um pouquinho a aula do professor. Então a gente vai multiplicar 7 vezes A vezes B. Ó, é isso aqui, ó. Foi o que foi feito, ó. 7 vezes A vezes B, que é o terceiro paralelepípedo. Tudo bem? Então, agora vamos adicionar os volumes obtidos. Então, a gente vai fazer V1 mais V2 mais V3, ó. 4AB mais 3AB mais 7AB. Tudo bem? Ó, então o que a gente fez aqui? Deixa eu ver se eu consigo... A gente somou os volumes, né? Ó, a gente somou os volumes... Utilizando a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, simplificamos a expressão obtida, ó. V1 mais V2 mais V3, a gente sabe que tem em comum o AB, né? Tudo bem? O AB é comum entre os 3 paralelepípedos, tudo bem? O AB é o comum entre os 3 paralelepípedos. Aí a gente pegou 4 mais 3 mais 7, né?
4 mais 3 mais 7, que dá 14AB. Foi isso que foi feito. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Então, o volume total dos três paralelepípedos é 14AB. Pessoal, desenhe os três paralelepípedos, coloque os valores, que vai ficar bem tranquilo de entender essa operação de monômio, tá bom? Saiba que, quando uma expressão algébrica apresenta monômios semelhantes, podemos simplificá-la, adicionando ou subtraindo os coeficientes e mantendo a parte literal. Veja alguns exemplos. Olha aqui, ó. É o mesmo exemplo dos três paralelepípedos. Pessoal, desenhos. Eu não vou pedir isso no meu formulário, porque eu acho que o interesse tem que partir de vocês, né? O professor já explicou, o professor da Central de Mídias também explicou, né? Aí vai do interesse de vocês, né? A parte, o professor sabe que ele fez a sua parte, agora é a vez de vocês fazerem a parte de vocês, né? Vocês têm que fazer a parte de vocês também, tá? Aqui não tem culpado nenhum, não existem culpados, né? A gente sabe que estamos numa pandemia e o único jeito de estar aprendendo é vocês fazendo a parte de vocês. Tá joia? Vamos seguir em frente então. Quando uma expressão algébrica apresenta monômios semelhantes, podemos simplificá-la, adicionando ou subtraindo os coeficientes. Mantendo a parte literal, veja alguns exemplos, ó. Tá vendo aqui o exemplo? Vamos ver se eu consigo aumentar um pouquinho, né? Acho que eu aumentei demais. Tá, acho que dá sim. Então vamos lá. 10AB mais 7AB mais 5AB. A gente separa, né, o coeficiente da parte literal e soma. 10 mais 7, 17. 1 mais 5, 22AB. Aqui é a mesma coisa, né? A gente pega o 22, o 8 e 1, né? Pessoal, lembra que tem um invisível ali, ó. Então fica 22 menos 8 mais 1. 22 com mais 1, 23. Menos 8, 15. Tudo bem? 22 mais 1, 23. Menos 8, 15. 15x vezes y ao quadrado. Tá bom? Tranquilo até aqui? Vamos seguir em frente então. A gente está em operações com monômios. Tudo bem? Então vocês aprenderam até aqui quem é o coeficiente, quem é a parte literal. Já aprenderam também fazer adição e subtração de monômios. E aprenderam também que precisa desenhar os três paralelepípedos para entender o exercício de maneira melhor, tá bom? Isso vocês aprenderam. Então vamos seguir em frente então. Então, vamos lá, ó. Então, para responder a pergunta da página anterior, precisamos multiplicar o monômio, que representa o comprimento do terreno. Ah, tá. O professor pulou uma parte aqui, desculpem, gente. Uma falha do professor, mas essa falha é perdoável. A gente vai agora falar de multiplicação de monômios. Tá joia? Então tá aqui, ó. Multiplicação de monômios. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fazia com a tabuada. Antônio comprou um terreno retangular em que a medida do comprimento é o dobro da largura. No esquema ao lado estão indicadas as dimensões do terreno que ele comprou. De acordo com a figura, qual é a área do terreno que Antônio comprou? Olha aqui, ó. X e 2x. Vocês precisam desenhar isso, tá, pessoal? Colocar o tema, multiplicação entre monômios e pelo menos a área da figura para estar entendendo o exercício. Tá bom? Vamos lá então?
Para responder a pergunta da página anterior, precisamos multiplicar o monômio que representa o comprimento do terreno pelo monômio que representa a sua largura. X vezes 2x, né? Então vai ficar, ó, A igual a 2 vezes x, que A igual a 2x ao quadrado. Ó. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Ó, tá aqui, ó. Essa é a resposta, 2x ao quadrado. X vezes 2x, lado vezes lado. Né? E a gente organiza, né? Deixa o coeficiente multiplicado pela parte literal, a gente reorganiza, né? E resolve. Tá bom? Ó, tá aqui, ó. Portanto, a área do terreno que Antônio comprou é igual a 2x ao quadrado. Saiba que deixa um pouquinho, nem muito. É que meu dedo aqui tá tremendo e eu não consigo achar o melhor foco. Mas vamos ver. Saiba que em uma multiplicação de monômios calculamos o produto dos coeficientes e das parcelas literais. Pessoal, calculamos o produto dos coeficientes. Ó, conserva-se a base, soma os expoentes. Tem que lembrar aquelas aulas de potência, tá bom? Ó, 2x vezes 3x, ó, fica 2 vezes 3, né, que é o coeficiente. X vezes x, que é a parte literal. Então vai ficar 6 vezes x ao quadrado. Tudo bem? Ó, 3xy vezes 4x, a mesma coisa. Ó, coeficiente 3 vezes 4 vezes x vezes y. 12x ao quadrado vezes y, que vai dar esse valor aqui, ó, 12x ao quadrado. Tudo bem? Então vamos aqui, deixa eu ver se eu aumento pelo menos o quadradinho. Acho que deu, né? Deu. Então aqui, ó, 3x ao quadrado vezes y vezes 5x vezes y ao cubo. Parte é o coeficiente, 3 vezes 5. E a parte literal, ó, x ao quadrado vezes x vezes y ao cubo. 3 vezes 5, a gente já sabe que é 15. E agora a gente conserva a base, somos expoentes das bases iguais. Ó, 2 mais 1, 3. Ó, x elevado a 3, ou x ao cubo. Ó, 1 invisível aqui, 1 mais 3, 4. Esse 1 não aparece aqui, mas a gente entende que tem um 1 invisível. 3 mais 1, 4, y ao quadro. Então, igual a 15x ao cubo vezes y elevado a 4. Aqui é a mesma coisa, ó. 8xyz vezes 8x ao quadrado vezes z. A gente multiplica os coeficientes. 8 vezes 8, 64. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Y vezes y e z vezes z, z ao quadrado. Qual é o resultado final? 64, x ao cubo vezes y, z ao quadrado. Isso aqui é uma revisão, tá? Isso aqui vocês já devem... note que para simplificar os resultados, utilizamos a propriedade da multiplicação de potências, ó, regra da potência. Note que para simplificar os resultados, utilizamos a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, ó, a elevado a m vezes a elevado a n, que é igual a elevado a m mais n, ou seja, conservamos a base e somamos os expoentes. Pessoal, essa aula tem 39 minutos e 27. O professor acredita que esteja cansativa a aula, né? Então, o que o professor pretende? Numa determinada oportunidade, que vocês lembrem o professor de estar falando sobre os monômios, tá? Ó, falar sobre esse assunto aqui, ó, sobre os monômios e, se possível, os produtos notáveis também, tá? Não vai dar para falar hoje, porque já tem 39 minutos, vocês precisam anotar, fazer ainda as devidas anotações. Tem adição e multiplicação de polinômios
e ainda tem os produtos notáveis. Aí sim que a gente entra na equação do segundo grau, ó. Isso aqui que o professor estava falando no terceiro bimestre. Tá joia? Então é isso, pessoal. Para a gente poder entrar na equação do segundo grau, independente da aula da central de mídias que está tendo, a gente precisa saber direitinho, né, os polinômios, fazer as operações dos polinômios, ainda conhecer um pouquinho os produtos notáveis, né? Saber fazer aquela multiplicação entre parênteses. Então vocês precisam cobrar isso do professor. Professor, você precisa explicar aí os polinômios ainda e os produtos notáveis, pelo menos os polinômios, né? É claro que está um pouquinho atrasada a nossa aula em relação à central de mídias, porque eu estou fazendo praticamente uma revisão daquilo que já foi falado, né? Que também vai ajudar vocês a ativar a memória, né? Que é importante que vocês lembrem, né? Pô, o professor da central de mídias falou isso, o professor está falando a mesma coisa. Essas coisinhas que vai ajudar vocês aí a ativar a memória, tá bom? Era isso que o professor queria estar falando, né? Obrigado por hoje, né? E bons estudos aí. Obrigado por hoje e bons estudos. Tá, pessoal? Até mais e obrigado. Até mais, tchau.